Bem, queridos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor Sid Clay, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Deus é bom e maravilhoso. Por isto que eu e você está aqui nesta noite. Aleluia. Por isso que nós saímos da nossa casa, porque Jesus tem cuidado das nossas vidas. Aleluia. Por isto que nós glorificamos o nome de Jesus, porque sempre Ele tem cuidado do seu povo. Mas eu gostaria de ler com os irmãos nesta noite texto da Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. Que fica no livro de Jó. Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7. Aleluia, glória a Deus. Quem puder ficar de pé, fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. No livro do patriarca Jó, capítulo 14, versículo de número 7, que nos diz assim: aleluia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pôr, ao cheiro das águas brotarão, e dará ramos como a planta. Somente até aqui. Aleluia, glória a Deus. Podeis sentar, os irmãos. Deus é maravilhoso e bom para comigo e com você. É um livro interessante, o livro do patriarca Jó, a qual os irmãos todos já conhecem a história de Jó, já conhecem. Mas Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Deus tem uma palavra para você que veio e saiu da sua casa para estar aqui nesta noite, porque Deus projetou esse dia. Deus já tinha marcado esse dia para que você estivesse aqui nesta noite de terça-feira, a qual nós estamos reunidos nesta noite, para junto nós adorar a Deus. Nós vamos falar nesta noite sobre a esperança do cristão. Ninguém está enraizado à esperança do servo de Deus. Não vou mencionar crente não, irmãos. Vou mencionar servos de Deus. Aqueles que servem a Deus de verdade. Aquele que honra o nome de Jesus de verdade. Aquele que dá um testemunho de Jesus de verdade. Porque crente, todo mundo leva esse nome de crente, né, irmãos? Mas quando leva o nome de servo de Deus, pode ter certeza de uma coisa, que é poucos que honram o nome de Jesus. Mas nesta noite, Ele te trouxe aqui nesta noite para nos ensinar em que nós devemos esperar, em que nós devemos se projetar.
Aleluia. E o patriarca Jó, você conhece a história dele. Você já viu muitas pessoas pregar sobre a vida dele. Mas a vida dele não se baseia simplesmente na perca dos bens materiais dele. Aleluia. Ainda vai mais além do que os bens materiais. No versículo ou no capítulo de número 1 de Jó, você vai entender que o diabo pede permissão a Deus para que tocar nos seus bens. E também, se tocasse nos seus bens, ele iria negar o nome de Jesus. Ele ia abandonar a sua fé. Ele ia abandonar o seu Deus. Depois que Deus libera uma palavra para ele, uma palavra de liberação, permitindo que ele tocasse nos seus bens materiais, mas não tocasse naquilo de mais precioso que nós temos, irmãos. Aleluia. Aí Deus permite que o diabo toque nos seus bens materiais. A primeira coisa que nós queremos falar nesta noite é: em que, irmãos, em que nós estamos projetados? Em que nós estamos enraizados? Aonde que nós estamos enraizados? Será que é nas coisas materiais ou nas coisas ainda que há por vir? Porque adorar a Deus enquanto está tudo bem é maravilhoso demais. Adorar a Deus enquanto está tudo bom é bom. Adorar a Deus com muitos bens materiais é muito maravilhoso. Jó, ele tinha os seus filhos, seus 7 filhos e 3 filhas. Mas tinha festas direto, acontecia festas. E Jó era o intercedor pela sua família. Ele orava pela vida dos seus filhos. Mas nenhuma dessas coisas. Chegou um tempo que ele recebeu uma má notícia. Ele recebeu, porque um homem chegou para ele e falou: olha, está acontecendo coisas que você não entende ainda o que está acontecendo. A primeira coisa que ele percebeu não abalou ainda, porque ele estava firmado no Deus verdadeiro. Depois chegou o outro homem e deu outra notícia para ele. Depois chegou outro homem e trouxe outra notícia para ele. Nós não vamos ler para os irmãos que ficam no capítulo 1 de Jó. Eu sei que chegou 4 homens trazendo cada um uma notícia diferente. E cada notícia era uma perca. Cada notícia que ele recebeu estava perdendo os seus bens materiais. Mas na quarta notícia foi a notícia mais difícil que ele recebeu, porque foi a perca dos seus filhos. Aleluia. A quarta notícia que o homem trouxe para ele, o mensageiro trouxe para ele: se eles não estivessem enraizados no Senhor. Mas não é disso que nós queremos falar nesta noite. O homem traz a notícia falando: olha, veio um vento, e o vento derrubou a casa que os teus filhos estavam reunidos. Crente, irmãos, crente tem que ficar em um lugar que seja protegido pela mão de Deus. Mas o seu pai intercedia pelas suas vidas. Mas Deus tinha liberado uma palavra para que o diabo tocasse nos seus bens materiais. Já perde essas coisas todas depois que ele recebe a notícia dos seus filhos.
ele começa a falar com Deus. Ele começa a conversar com o Senhor. Mas Deus permitiu isso acontecer na vida dele. Isso aconteceu porque Deus sabia até onde ele poderia suportar as suas necessidades, as suas provas. É por isso, meu querido, minha querida, nesta noite, a esperança do crente não está naquilo que nós estamos vendo. A esperança do servo de Deus está naquilo que nós ainda não estamos vendo. Mas nós cremos que nós iremos conseguir, porque nós estamos servindo um Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro vai fazer com que eu passe por essa, se vir tribulação, eu possa passar por essas coisas, mas eu posso passar também, e sabendo que lá na frente Deus vai me dar a resposta daquilo que eu estou passando. Aleluia, glória a Deus. É por isso que tem muitos abandonando a sua fé, porque está baseado naquilo que ele tem, naquilo que foi prometido para ele. E quando as coisas não são cumpridas para eles, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a sua fé, é abandonar aquilo que foi falado para ele, porque ele não está sabendo esperar o tempo de Deus. Mas o crente que ele espera no Senhor, entende que Deus está apenas tratando para que venha depois, está fazendo aquilo que Deus já está preparado para nos entregar. É por isso que o crente que anda pela fé, o crente que anda pela esperança, a esperança do crente é, a esperança gera fé. Depois que gera fé dentro de nós, gera vontade de esperar no Senhor. Aleluia. Porque se não tiver fé, também não pode esperar em Deus. É por isso que o crente tem que andar pela fé, sabendo que o Deus de esperança, Ele vai fazer acontecer tudo das nossas vidas. É por isso que o crente que recebe promessas, e quando não acontecem as promessas, a primeira coisa que eles fazem é abandonar Jesus Cristo, é abandonar aonde que Ele congrega, é abandonar muitas das vezes a função que Ele exercia, porque a promessa que foi feita para ele não se cumpriu na sua vida. É por isso que nós vemos muitas pessoas abandonando Jesus Cristo, abandonando a sua fé, e também abandonando o nome de Jesus. Em vez dele pregar Jesus Cristo, em vez dele falar de Jesus, ele está falando de outras coisas que não é de Jesus. Mas o crente que anda enraizado na palavra, o crente que anda firme na palavra, o crente que anda cheio de esperança da palavra, o crente que anda cheio de esperança, crendo que eu estou passando por situação tão difícil. Você já viu aquele irmão que está numa situação pior do que a nossa? Talvez ele vem para nos aconselhar, ou seja, ele vem para nós aconselhar ele. E muitas das vezes já aconteceu isso com você. Ele nos aconselha, sabe por quê? Porque ele está cheio da esperança de Deus. E quando ele dá uma palavra para nós, irmãos, nós se sentimos tão fracos, nós se sentimos tão pequenos, porque o irmão está numa situação pior do que a minha, mas ele tem uma palavra nos seus lábios para nos consolar. Ele sempre tem uma palavra de esperança nos seus lábios para liberar para o seu povo. É por isso que vale a pena você andar com Jesus. Vale a pena você passar por dificuldades, mas não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus vai te honrar em coisas pequenas. Se Ele quiser te honrar em coisas grandes, Ele vai te honrar.
Mas primeiro ele vai te honrar em coisas pequenas. Sabe por quê? Porque se ele te honrar em coisas grandes, você abandona ele. Se ele começar a te honrar em coisas grandes, você vai se sentir grande demais. Você vai se sentir importante demais. Aí quando o homem se sente importante demais, ele abandona Jesus Cristo. Ele agora quer fazer tudo da vontade dele. Ele não quer mais consultar Jesus para fazer alguma coisa. Agora ele consulta ele mesmo. Mas eu e você que andamos pela esperança no Senhor, e pode ter certeza de uma coisa: a esperança que nós temos no Senhor faz com que Deus olhe para nós com seu olhar de misericórdia e enxergue em mim e você. Que Ele possa enxergar em mim e você frutos para que o reino do Senhor possa ser glorificado. Aleluia. Para que o reino do Senhor possa ser honrado. Depois que Jó ele passa por esse processo, ele passa pelo processo, mas não nega Jesus, nega Deus. Ele não abandona Deus. É porque ele sabia, e ele também tinha essa convicção com ele, que a esperança não estava nos seus bens materiais. A esperança não estava naquilo que ele tinha. É porque ele, lá você vai entender que ele fala: ele veio sem nada, e sem nada ele iria retornar. Mas tem pessoas que ele está enraizado nas coisas dessa terra, e não larga as coisas dessa terra para nada. Ele não abandona as coisas deste mundo para nada. Ele está tão agarrado nos seus bens materiais. Não que você não possa conquistar seus bens materiais. Se você trabalha, você tem que adquirir mesmo. Mas essas coisas não podem impedir você de ir atrás do Deus Todo-Poderoso. Essas coisas não podem te prender de você esperar as promessas de Deus vir se cumprir na sua vida. A esperança de Deus está sempre pronta para ser entregue para nós. Mas nem todo está incluído nas promessas de Deus. Porque tem muitos que abandonam e não espera. No capítulo de número 25 de Jó, e o versículo de número 19, está acabando o processo. Está acabando a tempestade. Mas aí ele estava com a sua esperança no Deus verdadeiro. Ele estava com a esperança no Deus Todo-Poderoso, a qual que fez tudo para ele, a qual que deu tudo para ele. E ele entendia uma coisa. Ele entendia uma coisa: que o mesmo Deus que deu, Ele é o mesmo Deus que pode tirar. É por isso que vale a pena você ser fiel ao Senhor. É por isso que vale a pena você ser fiel a Deus. Porque o mesmo Deus que te deu, pastor, está me fazendo medo? Não. O mesmo Deus que te abençoou, Ele é o mesmo Deus também que pode permitir que você perca algumas coisas para entender quem é Deus. Quem é Deus? E nem todo mundo está preparado para ver essa situação. Nem todo mundo está disposto a enfrentar essas coisas. É por isso que você vai ver a sua mulher falando com ele. Abandone esse Deus e morre. Abandone esse Deus e morre. Mas ele tinha uma esperança na sua boca. Ele tinha uma palavra de esperança nos seus lábios.
Você é o homem da tua casa, você tem que ter uma esperança, uma palavra de esperança nos teus lábios para dar para a tua casa. Você que é o cabeça do seu lar, você tem que ter uma palavra de esperança dentro do teu lar onde você vive. Porque as coisas não estão indo bem. Se você dá uma palavra que está tudo acabado, pode ter certeza de uma coisa: você, como cabeça da tua casa, vai desabar tudo. Está entendendo? Jó, como cabeça de casa que ele era, ele deu uma palavra para a sua esposa. Desfrutar das coisas de Deus é todo mundo quer, irmãos. Desfrutar do bem, do melhor de Deus que Ele tem para nós nessa terra é muito maravilhoso. Mas quando Deus começa a estreitar o negócio, quando Deus começa a apertar o parafuso, muitos começam a questionar com Deus. Muitos começam a abandonar Deus. Por que Ele está fazendo isso comigo? Por que Ele está permitindo acontecer isso comigo? Sabe por que Deus permite muitas das vezes acontecer isso? É para você reconhecer quem é Deus. É para você reconhecer quem Ele é. Talvez você já ouviu falar dEle, mas não teve ainda o contato com Ele. Talvez você já ouviu todo mundo falar dEle, mas muitas das vezes não sentiu a presença dEle. Ouvir falar é uma coisa e sentir é outra. Quem sabe que a mulher de Jó só ouvia falar e Jó sentia a presença do Senhor. A mulher só ouvia falar do nome de Deus, mas Jó não. Ele percebeu que a presença do Deus Todo-Poderoso valia a pena sofrer, mas valia a pena também esperar no Senhor, que ele tinha uma resposta para resolver o seu problema. Está esperando no Senhor? A tua esperança está no Deus Todo-Poderoso ou está naquilo que você tem? Porque quando as suas promessas, ou seja, quando a tua esperança está baseada naquilo que você tem, se vir um vento, leva tudo. Se vir uma tempestade, leva tudo. Você vê aquela parábola da casa na rocha, casa na areia. Casa na areia, vem um vento, leva. Não tem como o vento levar a rocha, né, irmãos? O crente tem que estar baseado, tem que ser como uma rocha, firme no seu lugar, no seu lugar de rocha. Crente não é monte, barro. Crente é monte, é rocha. Porque a rocha ninguém leva. É por isso que Jesus é tão maravilhoso. Ele é tão bom, que Ele quer eu e você firme como a rocha. Porque quando vir os momentos difíceis, você possa estar no seu lugar de esperança, possa estar no seu lugar de receber aquilo que Ele tem para nos revelar. Mas o versículo do 19 do capítulo 25 de Jó é um capítulo interessante, a qual Jó está entendendo quem é Deus. Jó está entendendo quem Deus pode fazer. Deus está entendendo também que Deus, Ele pode todas as coisas. É por isso, meu querido, minha querida, coloca teus problemas nas mãos do Senhor. Coloca a tua dificuldade na mão dEle. Porque qualquer momento Ele pode sacudir esse negócio para te entregar a tua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. É por isso que quando Jó fala, esta palavra que Deus, Ele é e
pode fazer qualquer coisa nas nossas vidas, é porque ele estava entendendo o quê? Que o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, ele ia suprir as suas necessidades. Ele ia entrar com providência na sua causa. E o crente, ele tem que andar pela fé. Ele tem que andar pela fé porque a fé gera alegria. A fé gera confiança. Tem tantas pessoas perdendo a confiança por aí, irmãos. Não está mais com confiança em mais nada. Ele está confiando nele mesmo. Mas quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, possa ter certeza de uma coisa: que o Deus vai de encontro às nossas necessidades. Ele vai de encontro às tuas necessidades. Ele vai resolver tudo o que ele tem para resolver. Mas entrega a tua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quando ele fala essa palavra maravilhosa, que ele sabia que o meu Redentor, ele vive. É por isso que as promessas dele ainda tinha solução para resolver o seu problema. Ele entendeu que Deus Todo-Poderoso, a qualquer momento, ele vai me tirar dessa situação. A qualquer momento Deus vai fazer coisas aqui que eu venha receber a minha vitória. Mas crente só recebe vitória com luta, não é verdade? Crente só recebe vitória com luta e com a sua esperança no Senhor. Aí quando ele recebe, e quando ele pensa nessas coisas, entende que Deus está no controle de todas as coisas, ele percebe que o Deus verdadeiro está apenas dando uma oportunidade para eles, ou para ele ou para nós, entender que o Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer todas as coisas. É por isso, meu querido, minha querida, espera no Senhor, espera nele, e ele tudo fará nas nossas vidas. Espera no Senhor, que ele tem a solução para os nossos problemas. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 14, é interessante, né, irmãos? O capítulo de número 14, o versículo de número 7, a qual, se nós for comparar, se compara com os cristãos, se compara com aqueles que servem a Deus. Mas quando vem as tempestades, na vida, a primeira coisa que eles fazem é parar e morrer no seu lugar. Mas nós nesta noite vamos entender que quando você está pensando em parar, o Deus Todo-Poderoso está estendendo a mão para você. Enquanto você está pensando em desistir, o Deus verdadeiro, ele está estendendo a mão para te resgatar daquela vida que você tanto reclama e tanto almeja uma resposta do Senhor. Ele começa a falar no versículo número 7, porque a esperança para a árvore que se foi cortada ainda se renovará. Você entende que toda árvore que é cortada, você corta as galhas, fica só no tronco, né?
fica só aquele toquinho em cima. Mas no decorrer do tempo, no decorrer do processo, que os anos vão se passando, uns cortam a árvore para que ela morra, porque muitos estão atrapalhando o seu quintal, muitas árvores estão atrapalhando a sua entrada para a sua casa, e muitos cortam as galhas, cortam no tronco, mas não percebe, quem não entende que o tronco está em pé, as folhas não tem mais, as galhas não tem mais, só tem o tronco e a raiz para baixo. Aí ele olha e fala: morreu, agora não vai crescer mais, não vai dar mais frutos, já está morto, já não presta mais para nada. Mas a Bíblia, comparando com a Bíblia Sagrada e trazendo para o meio da igreja do Senhor, nós vamos comparar esse texto agora falando sobre aquele que serve a Deus. Se nós servimos a Deus simplesmente porque está tudo perfeito, está tudo bom, aí quando vem as tribulações da vida, quando vem as tempestades da vida, se o crente não tiver enraizado lá embaixo, se o crente não tiver firme, ele está morto. Mas não é destas coisas que nós queremos falar. Nós queremos falar nesta noite tem solução para uma árvore que está morta ou que está cortada? Tem solução para esta árvore? Talvez você entrou aqui nesta noite falando: eu sou essa árvore, me cortaram lá no tronco, me cortaram, tiraram tudo que eu tinha. E você não olha a árvore pela altura, você não olha a árvore pelos frutos que ela tem, não. Você não olha a árvore pela boniteza que ela é, presbítero Elias. Você olha a árvore. Sabe como você olha a árvore? É quando as pessoas cortam ela, mas mesmo a cortada, ela ainda brota os seus frutos. Mesmo cortada, ela ainda brota os seus frutos. Sabe por quê? É porque nós pedimos ela não é pela altura. Nós pedimos os cristãos que servem a Deus, não é porque ele está nos cultos todos os dias. É bom, mas nós não medimos desta maneira. Nós medimos o crente, sabe como que é? É quando está passando por prova, está passando por luta, está passando por tantas coisas, mas ele ainda está com a palavra de Deus na sua boca, ele ainda está com a palavra de Jesus Cristo nos seus lábios. Sabe por que eu entendo essas coisas? Porque o crente não cresce para cima, ele cresce para baixo, não é verdade? O crente não cresce para cima, não, o crente cresce para baixo. E a árvore, ela não cresce, ela não vai dar altura simplesmente para cima. Quando ela cresce para cima, a primeira coisa que nós entendemos é porque lá embaixo a raiz já está enraizada. Para suportar peso, para suportar tribulação, tem que estar enraizada lá embaixo. Para suportar diversidade, tempestade, a raiz tem que estar lá embaixo, no profundo, para que quando acontecer algumas coisas, você possa passar por luta, você possa passar por diversidade, mas você passa com Deus na tua casa, você passa com Deus na tua casa, você passa com Deus no teu trabalho, você passa com Deus aonde você vai, e sempre que Deus tem a solução. Deus tem a solução para resolver os meus problemas. É por isso que você está aqui nesta noite. Tantas pessoas te cortaram, tiraram aquilo de bem mais precioso que você tinha e gostava. Sempre tem um que tirou isso de você, te deu sempre uma palavra negativa, e mesmo assim você continuou fazendo as coisas de Deus.
Mesmo assim você continuou fazendo as coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque não é pela boniteza, irmãos. A obra de Deus não é, nós fazemos, não é porque nós achamos bonitinho, não. A obra de Deus nós fazemos, sabe por quê? Porque nós entendemos que o nosso Deus é Ele que nos chamou, é Ele que nos capacitou e te capacitou também. É por isso que Deus, Ele quer que eu e você esteja enraizado lá embaixo. Quando você estiver enraizado lá embaixo, você pensa que essa árvore vai morrer? Não. Você pensa que essa árvore vai permanecer no mesmo lugar? Não. Mesmo passando por todas essas coisas, ele ainda é uma pessoa que faz tudo para Deus. Mesmo passando por essas coisas todas, ele ainda não abandona o nome do Senhor. É por isso, meu querido, minha querida, a esperança do crente não está em coisas materiais desta terra. A esperança do crente está no Senhor Jesus Cristo. É Ele que é a esperança minha e tua. É Ele que é a minha esperança e a tua esperança. Você está fazendo para Deus, faz assim: eu estou fazendo, mas eu creio que Deus tem a resposta para mim lá na frente. Eu creio que Ele não vai deixar eu ficar nesta vida para sempre. Porque quando você espera no Deus Todo-Poderoso e deixa Deus trabalhar em você, muitas das vezes Deus permite algumas coisas acontecer. Sabe por quê? Sabe por que Deus permite algumas coisas muitas das vezes acontecer em muitas vidas? É porque a árvore muitas das vezes só está crescendo para aparecer no meio das outras, só para dar volume no meio das outras. Mas quando você olha para ela, ela só tem folha e galhas. Só tem folha e galhas. Não está enraizado em nada, não está firme em nada. A primeira coisa que acontecer com ele, ou acontecer com ela, ela começa a questionar com Deus, começa a questionar com o Senhor, e começa também a abandonar aquilo que foi conquistado, irmãos. Aquilo que você conquistou, aquilo que foi posto para você, agarre isso como uma oportunidade única. Porque a oportunidade é difícil chegar, mas quando chega, agarra ela. Quando chega, agarra ela com força e vontade. Porque as coisas acontecem para que eu e você entenda. Mas depois que a árvore é cortada, Deus não vai deixar ela morrer da maneira que ela está. Deus vai fazer que ela receba na sua raiz, ela receba nas suas raízes uma água viva, para que ela venha de novo a voltar a dar frutos, para que ela possa de novo receber aquilo que ela tinha perdido lá atrás. É por isso que a esperança do cristão, ela tem que permanecer no lugar que ela está. A minha e a tua fé não pode ser abalada por nada. A minha e a tua fé não pode ser abalada por coisa alguma. Sabe por quê? Porque a qualquer momento Deus pode fazer coisas para que nos venha nos surpreender. Mas nem todo está firmado no Deus poderoso. Nem todo está com a esperança no Deus poderoso. Quando você olha o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, você começa a meditar, você vê que Paulo e Silas estavam passando pela praça.
E tinha uma mulher que estava exercendo o seu trabalho. E tinha também os seus donos para dar lucros para ela. E a fé do seu senhor era depositada nela. A fé dos seus donos era depositada nela. Mas quando Deus, ele começa a revelar quem é ele nas nossas vidas, Paulo olhou para ela e viu que naquela mulher tinha coisas diferentes. Na vida daquela mulher tinha algo que não era de Deus. A esperança do seu dono estava nela. Quando você começa a depositar a tua esperança, quando você começa a depositar a sua esperança naquilo que não é de Deus, a qualquer momento vem um vento e tira tudo. Vem uma coisa e arranca de você essas coisas, para você perceber que eu não posso depositar minha confiança em coisas se não for do Senhor. É por isso que a minha e a tua confiança, ela tem que permanecer no Deus verdadeiro. Ela tem que permanecer no Deus do céu e no Deus que fez todas as coisas. É por isso que quando Jó, ele começa a fazer essas comparações, e começa a pensar que Deus, qualquer momento da sua vida, ele poderia entrar. É por isso, meu querido, minha querida, Deus está bem ali pertinho de nós. Mas muitas das vezes a nossa esperança, muitas das vezes nós deixamos a nossa esperança bem longe do Senhor e começamos a depositar nossas esperanças em outras coisas. Você acha que é de um dia para a noite que as coisas que você conquistou foi de um dia para a noite? Não. Tudo tem um processo, irmãos. Mas no versículo de número 8, é muito interessante para você entender nesta noite, para você perceber que o Deus verdadeiro, ele é maior e ele é mais poderoso de que tantas coisas que você pensa. Ele é mais poderoso do que tudo que você já adquiriu na face da terra. Porque a qualquer momento ele pode revelar para você. Ele pode se revelar para você e pode fazer cessar essas coisas que tanto te atrapalham para você se vir a Deus. É por isso que vale a pena você não se agarrar com as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo é passageira. As coisas deste mundo vai passar. O que não passa nas nossas vidas é a presença do Deus Todo-Poderoso. Se você estiver esperando Ele, para receber dEle a tua esperança que você depositou nele, a qualquer momento Deus pode trazer a esperança para você. Não importa que você foi cortado, já tem tantos tempos, já tem tantos anos, mas o que importa é que Deus está cuidando de você lá no deserto. Deus está cuidando de você. É na prova que Deus está cuidando de você. É na abundância que Deus está cuidando de você. É no teu trabalho, Deus está cuidando de você. A qualquer momento Deus começa a molhar a terra.
E quando ele começa a molhar a terra, a água vai de encontro às raízes da árvore que está cortada, para que venha da vida, para que brote de novo, para que venha brotar a vida na árvore. É melhor ser uma árvore cortada e esteja enraizada, não é verdade? Se tiver cortada sem raiz, está morta. Mas quando uma árvore é cortada, é porque o seu dono está vendo que ela está precisando de ser moldada. O seu dono está vendo nela que ela está grande demais, e ela está precisando ter uma moldada para adquirir corpo, adquirir profundidade. Porque ele não vai deixar você morrer, sabe por quê? Porque ele nos ama. Ele não vai deixar eu e você morrer, porque ele está com as suas mãos estendidas para nos livrar dessas coisas. É por isso, meus amados irmãos, continue no lugar que Deus tem preparado para você. Continue com a tua esperança naquilo que você depositou nas mãos do Senhor, porque a qualquer momento Deus vai fazer coisas que você vai ficar surpreendido. Aquele que tem a sua esperança no Senhor, aquele que tem a sua esperança no Senhor, ele está enxergando aquilo que ele não está vendo, mas ele percebe que eu creio que Deus vai me dar, eu creio que Deus está no controle da minha vida, eu creio que Deus está cuidando, eu creio que Deus vai começar a enviar pessoas para este lugar. Não é assim que nós pensamos? Eu creio que está pequeno, está com pouca gente, mas Deus, a qualquer momento, Deus vai nos surpreender aqui neste lugar. Nós estamos esperando no Senhor, e não estamos esperando em outras coisas, se não for do Senhor, porque a qualquer momento Deus começa a sacudir a figueira. A qualquer momento Deus começa a dar uma balançada. Sabe por que Deus dá uma balançada? Para cair as frutas que são podres. Você sabia que tem frutas podres que continuam na árvore? Ela não cai, ela seca, mas não cai. Ela seca, mas não cai, continua no mesmo lugar. A qualquer momento Deus começa a dar uma balançada. Sabe por quê? Porque está impedindo as outras de crescerem. Aí para tirar ela, dá uma balançada. Quando ela não cai, aí tem que cortar. Tem que cortar, sabe por que tem que cortar? Para que ela venha brotar frutos novos, para que ela venha brotar frutos diferentes. Talvez tenha brotado uns frutos tão murchos, tão pequeno que você pega com a mão. Mas quando você dá uma baldada nela, dá uma mudada nela, os frutos dela começam a nascer diferente. Sabe por quê? Porque os frutos dela agora estão nascendo com vida. Mesmo assim, somos nós na casa do Deus. Somos eu e você na casa do Senhor. Se nós não estivermos dando fruto para Deus, Deus dá uma balançada. Deus começa a balançar para que eu e você comece a acordar e entender que eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma postura nova. Eu preciso tomar rumos novos. Aí Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Deus começa a fazer coisas acontecer na nossa vida. Sabe por quê? Porque muitos já estão se achando que está bom demais, já está tudo em paz. Enquanto você acha que está tudo em paz, Deus está batalhando com seu exército, impedindo, irmãos, impedindo o diabo de entrar e fazer uma ruaça e destruir todos. É desta maneira que o crente ele tem que se comportar na casa, na presença de Deus. Levar o nome só de crente é bom,
Mas o mais importante é levar o nome de servo do Senhor. Deus falou: observa o meu servo. Ele não falou crente, né? Falou servo. Ele falou servo, meu servo. E é Deus falando: meu servo, meu servo. Você pode escolher a dedos quem você pode chamar de meu servo. No tempo que nós estamos vivendo hoje, você pode escolher a dedos quem você possa chamar de servo bom, servo fiel, servo da orelha furada, aquele que serve a seu Senhor mesmo na escravidão, mesmo como escravo. Mas quando ganha a sua liberdade, ele quer permanecer servindo o seu Senhor. Olha só como é que é interessante. O seu Senhor, para não deixar ele de mão vazia, quer marcar a sua orelha como um servo bom e fiel. Deixa Jesus nos marcar. Deixa ele nos marcar, para que aonde você for, você seja reconhecido como servo bom. Se coloque de pé nesta noite. Possa reconhecer como servos bons. E Deus possa olhar para você e falar para aqueles que estão te caluniando, estão falando mal de você: esse aí é meu servo, não toca nele. Se tocar nele, está tocando em mim. Se você é um servo fiel, Deus vai te livrar. Deus vai falar bem de você para as outras pessoas. Deus vai falar bem de você até para o diabo. Mas ele vai ter que ouvir, falar bem de você. Talvez tenha aquele irmãozinho que você acha chato. Mas ele tem uma intimidade com Deus tão forte que aonde você vai, você ouve as pessoas falando dele e bem dele. Mesmo você não gostando dele, Deus está gostando dele. Mesmo você não se agradando dele, Deus está usando alguém para falar bem dele na tua frente. Só para você entender que Deus está no controle de todas as coisas. É por isso, meus amados irmãos, Deus te abençoe. Deus te abençoe nesta noite. E eu agradeço a minha oportunidade. Quero deixar aqui com o nosso pastor. Glória a Deus. Querido, de pé como você está, nós já vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra. Aleluia. Há esperança, ainda que a árvore seja cortada, os seus ramos estiverem secos, mas se ela estiver fincada na terra, as suas raízes profundas,